Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa, a gente vai estudar as variáveis relacionadas ao risco de crédito. Então, só para a gente relembrar, tá? O conceito de risco de crédito refere-se à possibilidade de um empréstimo não ser reembolsado conforme acordado, resultando em perdas financeiras para o credor. Então, uma definição bem simples, mas só para a gente lembrar, né? Pela ótica de uma instituição financeira, ela vai estar concedendo crédito para um devedor, para um tomador de recurso, um agente deficitário. Vamos supor aí que ela emprestou um tanto de 10 mil reais, tá, para o agente deficitário. Depois de um determinado prazo, o agente deficitário ele vai ter que devolver esse dinheiro. Vamos colocar aqui que ele vai devolver os 10 mil reais mais os juros da operação. Vamos colocar aí que deu 3 mil reais. E isso depois de um ano. Tá? Então, qual que vai ser o total que o agente deficitário vai ter que pagar? 13 mil reais. O risco de crédito é a possibilidade de um empréstimo não ser reembolsado, ou seja, esses 13 mil reais que tem que ser destinado à instituição financeira, eles não forem, por conta aí do caráter, por conta da capacidade desse agente deficitário, lembrando aí do 5Cs do crédito. Então, pode ser tanto o principal, pode ser tanto os juros ou a soma dos dois, né? Que é efetivamente o que ele deveria pagar. Bom, resultando em perdas financeiras para o credor, que nesse caso é a instituição financeira. Dentro desse contexto, podemos analisar duas variáveis relacionadas a esse risco. Quais são? Os clientes e a operação. Então, dentro do risco de crédito, a gente vai avaliar duas variáveis. São só essas que existem? Não, tem outras, tá? Mas as que a gente precisa estudar são os clientes e a operação em si. Então, os clientes, eles são centrais para a avaliação do risco de crédito. A capacidade e a vontade de um cliente em cumprir suas obrigações financeiras podem variar, tornando importante uma análise detalhada. Então, 5Cs de crédito, né? Falou em capacidade é um. Falou em vontade de um cliente em cumprir, tem muito a ver com caráter. Tá? Então, o que vai ser levado em consideração nessa análise? O histórico de crédito, que é informações sobre o comportamento de pagamento anterior do cliente, incluindo inadimplências, atrasos e uso geral do crédito. Então, tranquilo, né? A instituição financeira vai fazer essa análise já para medir um pouco da capacidade e muito do caráter também do cliente. Renda e estabilidade financeira, avaliação da renda total do cliente, fontes de renda e sua estabilidade ao longo do tempo. Tem muito a ver aqui com a capacidade de pagamento do valor que ele pegou emprestado. O endividamento atual, o total de dívidas que o cliente já possui, incluindo empréstimos, cartões de crédito e outras obrigações financeiras, né? Porque quanto mais endividado ele está, mais difícil ou maior é o risco de crédito para a instituição financeira. O perfil demográfico também, a idade desse cliente, educação, ocupação e outros fatores demográficos que podem influenciar a capacidade de pagamento. E uma análise comportamental, os padrões de gastos, economia e o uso do crédito que podem indicar a probabilidade de pagamento. Tá? Então, em resumo, a instituição financeira ela vai fazer uma análise do cliente para ver se ele tem capacidade, se ele tem caráter para fazer o pagamento do valor que está sendo emprestado, né? E devolver, na verdade, o valor principal mais os juros. Então, uma das variáveis dentro do risco de crédito é o cliente. Outra que a gente tem também é a operação em si. A operação refere-se aos detalhes específicos de um empréstimo em linha de crédito, incluindo seus termos, estrutura e um contexto em que é concedido. Então, o montante do empréstimo, o tamanho do empréstimo pode afetar o risco, com grandes empréstimos representando potencialmente maior risco, né? Vamos supor, por exemplo, que esse tomador aqui, a instituição financeira foi lá, fez a análise de crédito, verificou o histórico de crédito, verificou a renda dele, o endividamento dele e entendeu, né, que 10 mil reais aqui, vamos supor que a instituição financeira ela mede cada cliente com base numa escala de risco. E isso acontece, é normal. As instituições financeiras elas colocam escalas, né, de acordo com o perfil do cliente. Então vamos supor que essa escala da instituição financeira ela vai de 1 a 10. Sendo que um cliente que seja 1, ele é um bom tomador de recurso. O que significa? Que ele tem capacidade de fazer o pagamento dos empréstimos. Significa que ele não atrasa pagamento, significa que o histórico de crédito dele é bom. Daí vamos supor o seguinte, nessa análise de perfil, a instituição financeira ela colocou que esse cliente é perfil 1, ou seja, muito top, né? Histórico bom de crédito, não atrasa o pagamento e a renda dele talvez também
seja interessante. Inclusive, vamos colocar um valor aqui para a renda para a gente entender isso daqui. Vamos colocar que a renda dele é de R$4.000. Ele está pegando emprestado R$10.000, risco 1, a instituição financeira vai conceder. Beleza. Né? Com base na variável do cliente, tá tudo certo. Né? Mas vamos supor aí que a operação em si, ela seja de... deixando a renda dele, na verdade, né? Vamos supor que a operação seja de R$50.000. Aí, a operação em si não condiz com a renda do cliente. É um pouco dos dois. É um pouco a variável, escrevi 5, né? É um pouco a variável do cliente, é um pouco da variável da operação também. R$50.000, aí mesmo o cliente, ele sendo um bom pagador de risco 1, a gente não vai fazer pelo montante dessa operação. Um exemplo, tá? Só para a gente entender. O prazo do empréstimo, empréstimos com prazos mais longos podem ter maior risco devido à incerteza futura, né? Por exemplo, essa pessoa está ganhando R$4.000. A chance dela continuar ganhando esses R$4.000, ela continuar empregada durante um ano, que é o prazo dessa operação, a chance dela continuar sendo empregada é maior do que daqui 10 anos. Né? Será que ela ainda vai estar empregada recebendo esses R$4.000 daqui 10 anos? Eu não sei. E isso é incerteza. Quanto mais a gente avança no tempo, maiores são as incertezas. Pode ser que daqui a pouco ela vai estar ganhando 3, 4, 5 vezes mais que isso. Pode ser que ela esteja desempregada. Então, quanto maior o prazo, maiores são os riscos. E isso deve ser levado em consideração também na operação. Taxa de juros. Ela pode refletir o nível de risco associado ao empréstimo, com taxas mais altas, geralmente indicando maior risco. Então, voltando aqui para o nosso exemplo dos 10 mil. Aí, nessa situação, né, R$10.000 para um prazo de um ano, e renda do cliente de R$4.000 com perfil de risco 1, a instituição financeira entendeu que a taxa de juros aqui poderia ser de 1,8% ao mês. Agora, se esse mesmo cliente, tudo igual, todas as condições iguais, esse mesmo cliente ele tivesse um perfil de risco 7, lembrando que a escala vai de 1 a 10, significa aqui que ele já está quase no limite ali da escala de mal pagador, ou de bom pagador, dependendo como a gente olha os dois extremos. Se ele é risco 7, aí, ao invés de cobrar 1,8%, a instituição financeira ela vai cobrar 3,5% ao mês. Por quê? Porque existe maior risco associado a essa operação. E para compensar esse risco maior, taxa de juros maior. Tá? Garantias. A presença de valor de garantias podem reduzir o risco de crédito, fornecendo uma forma de recuperação em caso de inadimplência. Então, por exemplo, se a gente estabelece uma garantia pessoal aqui, vem um terceiro e ele assina aqui como garantia, aí nessa situação, né, a operação ela fica mais segura. Claro que também vai ser feita uma análise de crédito em cima desse terceiro, mas daí, se o cliente não fizer o pagamento, a instituição financeira pode recorrer à pessoa que garantiu. E finalidade do empréstimo. O propósito pelo qual o empréstimo é tomado pode influenciar o risco, com alguns propósitos apresentando maior probabilidade de reembolso do que outros. Se a pessoa, por exemplo, ela vai utilizar o crédito para financiar um bem, na verdade. Ela vai, por exemplo, comprar uma moto, comprar um carro. Tá? A gente já tem ali uma alienação fiduciária do veículo, que é uma forma de garantia também. Mas provavelmente, nesse valor aqui que ela está pegando, R$10.000, ela provavelmente vai reembolsar mais do que se ela pegasse esses R$10.000 aqui para uso de crédito pessoal. Pode ser um exemplo também, dependendo aí da destinação, tá? Ou uma casa, né, também. A pessoa teria mais comprometimento em pagar, já que é a moradia dela. Vamos ver como é que isso daqui apareceu lá em 2010, tá? No BNB. As principais variáveis relacionadas ao risco de crédito estão associadas ao conhecimento e o acompanhamento da capacidade de pagamento dos clientes. É o que a gente viu, tá? Assim como das próprias operações de crédito autorizadas. Variável cliente, variável operação. Sobre o risco de crédito, assinale a alternativa correta. A classificação das operações de crédito de titularidade de pessoas físicas deve levar em conta apenas a situação da renda e do patrimônio do devedor. Não, né? A gente viu aqui que dentro do contexto de análise do cliente, a gente leva o histórico de pagamento dele, a renda dele. Lembra dos 5 Cs? A gente olha o capital, a gente olha o colateral, a gente também vai olhar o nível de endividamento desse cliente num contexto mais amplo. Então, não é só a renda e o patrimônio, tá? As instituições financeiras devem implementar estruturas de gerenciamento do risco de crédito, perfeito, compatíveis com a natureza
e a complexidade de suas operações de crédito. Perfeito de novo também, né? Se a gente tem operações de crédito que elas são muito arriscadas, a instituição ela vai ter que implementar estruturas de gerenciamento de risco que consigam dar conta dessa complexidade. Então, perfeito, né? Estabelecer, por exemplo, funcionários para fazer uma análise de crédito mais detalhada, acompanhamento mais individual com o cliente que está emprestando, são estruturas de gerenciamento de risco, tá? Um software que vai fazer aquela escala de risco, tá? É nesse sentido. O risco de crédito está associado ao cumprimento das obrigações contratuais das pessoas físicas, uma vez que não há regras para o controle de créditos para a pessoa jurídica. Com certeza tem também, tá? A existência de avais ou fianças elimina totalmente o risco de crédito existente nas operações de empréstimos das instituições financeiras. Elimina não, né? A gente vai começar a olhar, como eu falei, não só para o cliente tomador, mas também para o avalista ou para o fiador. A gente vai fazer uma análise de crédito em cima dele. Por não envolver o risco de crédito, não há necessidade, por parte dos bancos, de estabelecer limites para a realização de operações de empréstimos, tanto individualmente como para grupos econômicos. Então está falando que não tem risco de crédito em operações de empréstimo, e por conta disso, ainda por cima, está falando que não vai estabelecer limites? Não, né? Totalmente errado aí. Letra B é a nossa resposta, e a gente encerra assim mais uma aula.